أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Non louva Allah, Criador e dono de todo o universo, tudo que aqui existe e pertence a Allah, que Deus. Soberano dia de juízo final, Ele que dono de tudo que aqui existe, que não o juta e que não o juta também. E nele Deus também que não roga bênção para o querido e amado profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que tudo outros profetas que mensageiros que passa antes de el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, com mensagem de pena e salvação para todo povo, hora que está na caminho que jingue, por oriente eles para caminho que fila. Alhamdulillah, mais bias, não louva a Deus, não cana cansar louva a Deus para vida, saúde, tempo e oportunidade que dá de não poder estar na partilhar história de Islam que não beneficiando. Então, suma que não lembra, na parte que passa, não fala de história de Ali, radiallahu anhu, não fala dessa história até fim. Então, SBAs resolvi, para não falar de se dois filhos. Se dois filhos, assim, nota, passa, não fala de outros sahabas também. Já que nós estamos na história de Ali, nós chegamos no momento de fitna, no momento do problema, que o problema entra dentro de muçulmanos e bom para não falar também de filhos de Ali. Então, e mais para ver como a manga de muçulmanos é que se de essa história. Normalmente, a gente está limitado, só fala daquela história de sahabas, é que está tocando nesse ponto que o problema entra dentro da sociedade, dentro da comunidade islâmica, depois da morte do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, manga de muçulmanos que conhece a história, é também acaba surpreendido para aqueles inimigos do Islã que tá busca sempre parte negro do Islã para enfrentar muçulmanos. Então, é muito importante para nós saber, a hora que inimigos do Islã ou outras partes, outros muçulmanos dentro de muçulmanos próprios que têm aquela intenção de maldade, hora que é enfrentando que é história para nós saber história e como que passa ou como que não responde se dono. Então, suma que não fala de Ali, é importante que me falava já para não falar de seus filhos. Para não falar de seus filhos, ideia que o não fala desse é que nada de lantanda que dita e acaba põe lenha no fogo, mas sim para dar informação para a gente saber que acontece com os filhos de escola de Ali ou que acontece depois de Ali entre Ahlul Bayt, que é do Banu Hashim, com Banu Umayya. Então, para aquela nota consa desde tempo que Hussein e Hassan e parido. Suma que não falava na história de Ali, ocha Fatima vai na batalha de Uhud, ocha vai na batalha de Uhud papai sakura si pape, que profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fatima estava grávida de Hassan. E essa aconteceu no terceiro ano depois de imigração de Meca para Medina, no terceiro ano de calendário muçulmano. Então, na batalha de Uhud, ia acontecer, Fatima estava grávida e para logo depois da batalha de Uhud. O que para Al-Hassan, Ali põe o nome de Harb que é guerra. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou não, quando o capo põe o nome de guerra, mas sim põe o nome de Al-Hassan, que é bondade. Então assim que Al-Hassan põe o nome de Al-Hassan, que é pedido. E depois também, depois ano ia acontecer, Hussein e Hassan tem diferença de ano de idade. Hussein pedido no outro ano, que será na quarto ano também, depois de imigração de Meca para Medina. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que se filha, somente tem aquele amor, e tem aquele tio estima, e tem aquele afinidade que se filha, que Fátima, que automaticamente amor do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e transmite para esses dois netos. Que esse amor que tem para Fátima,
escuta a aproximação que tem com essa filha, que Fátima, amor que tem, aquela amizade que tem, principalmente amor que tem com Fátima, e acaba para refletir dentro do seu coração, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ama que se dos netos que se do Hussein e Hassan. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam costuma bater brincar com eles, e costuma bater pegar eles, as horas que lambo eles às vezes está falar, esses que fragrância de minha alma, esses que flor de minha olho. E tá fazendo poema, e tá fazendo dava palavra e na ngaba, e na fala de amor que tem para escutar lá para que se dos netos. Às vezes tá falando Allah, não amém dos netos, amém eles, para ver como amém amém eles. E tá fazendo eles doar, e tá para pedir Allah sempre para Allah ama que se dos netos. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sem dúvida, a gente zojaba dentro de Medina amor que tem para aqueles dos meninos. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam biadi testemunhado e hoje o Hussein na brinca que o rebe pega Hussein suma menino não sei como é que menino está cedo Hussein com essa brinca cura que se dona Hussein está cura de lado o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está tajal Hussein está cura para outro lado o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está tajal ena brinca até na altura que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pega panhal o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beijal e alçali pulna se ombro na yandakel de dentro de mesquita também, sempre que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava na palestra, hora que eu só se dos netos entra, que meninozinhos entra na mesquita, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam parava a palestra e estava em lambo se dos netos. E daí cheguei lambo se dos netos e sinta da cada um na se perna e continua para pé na cheira a cabeça daquelas e na beija aquelas. Então, e amor que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tem afeto que tem para aquilo dos meninos e coisa que a gente está notava e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempre mostra a gente e fala a gente desse amor que tem para aqueles dos netos mas que gostava daquelas tanto sempre pega aquelas sempre sai aquelas sempre trabalha de aquelas na cor de filha percebe como aquelas está aquelas sempre pega atrás do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam manga de bias hoje o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yanda e pega se dos netos na mão e na yanda aqueles e na vai aqueles mesquita e na faz tudo coisa aqueles que lá tem tão confiança que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam às vezes hora que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na raça tabimba por exemplo Hassan e também está salta e sinta na cabeça do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e sinta na costa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam então que se mameta tirá-la assim que o profeta está com essa tira a hora que pui testa na chão então se para nós a confiança provavelmente menino se budal confiança e está tendo se o pertundil botiu e está tendo esse tipo de confiança se o profeta cedo daquele dona que tá fala se netos acha sai ali vai lá faz aquilo e cana tem aquele confiança mas se Hassan tem confiança de subir riba do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na raça esta mostrava aproximação amor e afinidade amizade que o profeta queria na metade ele com si neto Hassan com si dos netos Hassan com Hussein e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam um dia e pega Hassan onde que sinta na fase palestra e fala minha neto nascer um grande líder e nascer um grande líder para através dele e evita grande confronto entre dois grandes grupos de batalhões muçulmanos e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam essa profecia que faz e na fala de Hassan que não bem se no futuro que acontece que tem a ver com esse acontecimento e também o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam um dia Ali chega e hoje o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na chora e chega hoje ali na chora logo ele fala ya Rasulallah e fala que kuna chora e fala como Jibril profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e responde fala Ali e fala gos que Jibril bim para mim e dá notícia e falando como minha neto Hussein na assassinado por próprio minha povo, minha seguidores. Minha neto na assassinado por próprio minha seguidores. Aquilo que punna chora e Jibril alayhi salam e tisse até lama de rio que perto aquele lugar onde que minha filho minha neto na mataram nele, não senti cheiro de que lama, de que chão de que cau. Então
A partir de lá, Ali, seja, qualquer gente se vira como profecia do profeta Muhammad sallam e coisa que está falha, ante coisa que não acontece no futuro. Então, o profeta Muhammad sallam morre, que normal, a amizade que tem o profeta para ser dona, e fica triste, meninos, gente está olhando para eles, está lembrando do profeta Muhammad sallam. Biasa Abu Bakar, esse na califado de Abu Bakar. Abu Bakar na passa hoje, Hassan na brinca. Logo que lora, Abu Bakar curi, chega e pega Hassan. E alça Hassan riba. E fala, na jura para Allah, és menino e que participar, mas sim e participa o profeta Muhammad sallam. Menino, participa mais o profeta Muhammad sallam de que se pape. Logo, Ali estava lá perto, logo Ali com Sari. Assim, escuta Hassan com Hussein é crescer na Madina, é pedido é crescer na Madina. E chega a altura de casa, Hassan casa, Hussein bin casa, só na califado de Umar. Ocha Umar conquista Império Persa, conquista Império Persa, escuta lá, rei que estava no Império Persa na altura, que se do Yastajar, e filho de Khusru, Parvez. Então, o Yastajar, é conquista o Império Persa e fuge, e fica-se família, e fica-se duas princesas. Então, aquelas suma Islam na altura, ora como mulher espanhado, ser prisioneiro, e tem outro trato diferente. Se não me se vai para outro lado, e por debaixo se tem a cor de baixo. Agora, se me se fica com muçulmanos, para estar mais protegida, e está falando bom, se você é interessado na casa que fulano tal, outra casa aquela, outra casa. Então, suma aqui duas filhas de Yastajar, está interessada na casa, Umar passa parte e olha de como, e que tem gente que deve merece que duas princesas, porque Islam está tratando alguém consoante boa escusa lá, nível mesmo antes do Islam. Lá que Umar decide e cuide Hussein com Muhammad ibn Abu Bakar. Se não lembra Muhammad ibn Abu Bakar, e quem pedido na caminho de imigração, de peregrinação, de despedida do profeta Muhammad sallam, Muhammad. Para essa altura, para o califado de últimos tempos de califado de escusa de escusa de chegava e cresceva já. Logo, se meta casa baseado, assim que Omar passa parte e decide que duas filhas de Yazdajar para Hussein casa um som e que outro para Muhammad ibn Abu Bakar casa que outro. Então, assim na califado de Osman, depois do califado de Umar passa, na califado de Osman, e tu sumunhado também, dos grandes desempenhos que dos rapazes fazem que o Hussein e o Hassan, se para mandeles, Ali mandeles para defender Osman ou a casa de Osman invadido para que rebeldes. Então, assim, que é duas coisas, que é dos desempenho que considero eu quero que seja, que é fácil, onde que vai proteger Osman contra que rebeldes, atacou Osman que vai assassinado. E depois Osman ibn Affan, suma que não se vê Ali torna califa. E torna khalifa, ele que seja Amirul Mu'minin, ele que seja o líder de muçulmanos. Ou seja, Ali seja o líder de muçulmanos e muda que se famílias, e muda a capital para Kufa, para atual Iraque, e muda que se família sul para Kufa. Então Hussein e Hassan também fazem parte daqueles gentes que muda para Kufa. Suma família de Ali, filhos de Ali. Então muda para Kufa, que batalha de Jamal, que seja batalha de camelo que batalha que é intencional entre Ali com o nome Aisha, é testemunhal. E também batalha de Siffin, que batalha intencional entre Ali com Muawiyah, também é participar naquela batalha. Então,
essa mostrar como naquela altura para califado de ser papé, eles e homens já formados. Eles e homens já formados para participar naquela batalha ao lado de ser papé. E também, durante esse tempo, e fala aí, tu sonharam como Hussein participar na primeira batalha que desencadeado para Constantinopla. Na Constantinopla, que é do atual Turquia, Istambul, primeiro batalhão que vai para lá, Hussein faz parte daquele batalhão. Daqui Abu Ayyub al-Ansari morre nele, mas antes de morrer, e fala comandante, e fala ali como boca bom terra em corpo enquanto boca perto mura de Constantinopla. Comandante é o corpo de Abu Ayyub al-Ansari está na Istambul, na Turquia. Abu Ayyub al-Ansari que nós sabemos, e aquele homem que se janta, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que vem para Madina, e que tem caudista, ele que se janta profeta nessa casa. Então é importante para não lembrar desse homem. Então, assim que Ali e chega à altura, no destino de Allah, de ser assassinado. Porque Ali é assassinado, antes de Kufa, antes de Ali morrer, porque nós se Ali faqueado, depois ele leva alguns dias para morrer. Mas antes de morrer, antes de Kufa, que concordava com a administração de Damasco, de Muawiyah, e fala Ali, e fala contando hora que vou morrer, quem come ser o sucessor. Assim que Ali fala eles como a mim casa a fim de falar boas é que bona cuide. Que eles falam manta se não cuide agora Hassan e fala se bo cuide que ele é boa escolha que vou fazer. Mas a mim cana indica suma profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também que indica diretamente quem me se para ser o sucessor. Então assim que hoje Ali morre, que o homem que mata Ali. Porque antes de Ali morrer, Ali fala de como assim vivo pode chegar justa conta aquele. E também, se morrer, bota justa conta aquele. Que o homem fala Hassan, que ele já, hoje Hassan tomado e cuidido suma escusa suma governador. Gente de Kufa tudo presta juramento para Hassan é cuide Hassan suma sucessor desse papel. Hassan concorda. Para que juramento que é fácil para ele de fidelidade, que é fácil para ele Hassan ser o sucessor desse papel, Hassan concorda e ele gosta que não faça justiça daquele homem que mata esse papel. E que ele fala Hassan, a mim antes de me fazer isso que me fazer, que me mata o papel, só que não sabia na história, manda mais duas gente e três gente que estava para matado. Estava matado Amr ibn As, estava matado Muawiyah que o papel. Então aquele outro duas gente que consegui matado, o papel que consegui matar. Mas gosto de deixar também se mata Muawiyah na riba. Na jura de como na riba para ver juramento fácil na Kaaba. Na jura de botar fácil que me quer comeste. Hassan fala não. Então assim que justiça fácil de Sharia, como justiça de Sharia se família capurdou e sangue para sangue. Assim que o homem executado. E Hassan, durante esse tempo, seu problema ficava entre esse papel, Ali, com Muawiyah, que problema com essa lantamas. Gente de Kufa, gente de Iraque, atual de Iraque, é com essa pincha Hassan para Hassan fazer guerra civil entre com Muawiyah. E Muawiyah também nessa parte na Damasco, que se a Sham, agora quando não fala a Sham, não fala de Síria, não fala de Jordânia, não fala de Palestina, tudo que lado faz parte de Sham. E tudo que lado é fazer juramento logo a Muawiyah proclama ser o Khalifa. Então, o primeiro dia na história do Islam, que o Islam não tem dois Khalifa, Khalifa. Não tem um Khalifa para ali, na parte do Império Persa, não tem outro Khalifa para ali, na parte de Sham, que está
governado antigamente para bizantinos romanos, que bem passa no controle do muçulmano. Então não tem outra parte que fala Muawiyah que nasceu ser khalifa, e parte de Kufa fala de como eles que nasceram ser khalifa e Hassan. Ante aquela tiara tisse guerra entre metade Hassan com Muawiyah. Onde que Hassan se não lembra, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pequenino e fala, esse neto ia ser grande líder. Porque ele ainda trava confronto, grande guerra, grande fitna entre dois batalhões de muçulmanos. Então, liki hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liki que profecia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam chiga ina mostra Hassan oche hoje aqui coisa na fasi fala não kami sipa sangue da armado mas logo e fala Muawiyah a mim desistir de khalifado ou pude continuar a ser do khalifa a mim desistir nunca ser interessado na dar mais sangue de muçulmanos nunca ser interessado para muçulmanos morrer mais porque só o número de muçulmanos que morrem na batalha de Jamal, só o número de batalha de Siffin, só é duas batalhas e mais número de muçulmanos que morrem na tudo batalha no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tempo de Abu Bakr, tempo de Umar, que tempo de Osman. Só que duas batalhas, número de muçulmanos que morrem e mais que lanta, nunca ser interessado na guerra. Então assim que Hassan, depois de 6 meses, desistiu. E gente de Kufa fica contente. E continua a insistir. Hassan falou eles como pede isso para que problema tem entre muçulmanos e melhor evitado de que maneira antes de coisas bem vai para escutar para pior. Então assim que Hassan, depois de sair, de deixar califado e volta para Madina, que tudo família, que tudo mulheres de Ali, com seu irmão Hussein. Mas Hussein fica contente com aquela decisão de seu irmão grande Hassan. Onde que Hussein sempre reclama a seu irmão grande Hassan para ver que ele deixa poder. Sempre reclama e fala para ver que ele deixa poder, que ele fala, meu irmãozinho, a mim prefere para deixar poder de que sangue de muçulmanos Dharma mais que Dharmaja. Eu prefiro para deixar poder de que sangue de muçulmanos para Dharma mais que Dharmaja. Então logo, o que arriba para Madina, na ano 50 depois de imigração, Hassan morre na Madina. O que Hassan morre na Madina enterrado, Hussein continuando a viver na Madina. E continuando a viver na Madina, e Muawiyah faz parte. O que Hassan morre, anos passa e hoje ele come beijo já e na beijo já e começa faz mobilização a gentes que indica diretamente de como se ele morre para se filho Yazid empossado suma khalifa. Então passa já na torna khalifado suma dinastia. Então de lá que o que aquilo não vai chegar gentes de Madina, que não vai chegar Makkah, que gentes de Kufa e lá entende ainda mais problema. Para ver como gentes que contente com o comportamento de Muawiyah. Para ver Muawiyah e chega poder através de ser irmão grande também. Quem que não ia ser irmão grande, Omar, Abu Bakr dava a indicação, ser irmão grande nome Yazid. Aquilo que Umar nomea suma governador de Damasco. E Yazid o que sai e dá seu irmão poder que é do Muawiyah. Muawiyah mantém poder manga de ano. O que Muawiyah também hoje como gosse e beijo de saúde que saia direito e decidir pôs filho que pôs nome de seu irmão grande Yazid. E Yazid também e bem mantém filho nome de Muawiyah. Anta Yazid e irmão de Muawiyah, Muawiyah para esse filho nome de Yazid e viu que para ser o seu sucessor. E aquele filho de Muawiyah também tem filho por nome de Muawiyah, nome de esse papai, e na bim pui também para que ser o seu sucessor.
Então, esse mais ou menos para nós, a história de Yazid Muawiyah, Yazid Muawiyah, às vezes está fazendo confusão. E irmão grande, irmãozinho, sobrinho, com neto. E assim. Então, ocha, escuta Muawiyah e hoje como Hussein Muri. Gosse e decidir como ina nomear esse filho, hora que Muri para esse filho nomeado que seja do Yazid, para que ele é nomeado suma Khalifa. Yazid é filho de Muawiyah, Muawiyah é filho de Abu Sufyan é filho de Sakhar é filho de Harb é filho de Umayya é filho de Abd Shams é filho de Abd Manaf. Logo, Abd Shams com Hashim, eles irmão. Hashim, la que linhagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bimbin sainel. Então, esse panoja e gente que juntam Abd Manaf. Abd Shams com Hashim e filhos de Abd Manaf e eles lá que Banu Umayya bin sai, lá também com descendência de Abu Sufyan sai, que é do Muawiyah, e também nele Abd Manaf, lá com Hashim sai, que também bin sai do Banu Hashim. Então, esses dois sangue que entra na guerra entre eles, do sangue. Então, ocha Muawiyah faz indique coisa, revolta coisa, mas durante ocha Muawiyah está de vida, gente que mostra tanto seu descontentamento. Logo na Meca, gente pensava na Madina como Abdullah ibn Umar na reivindica. Abdullah ibn Umar fala a minha boca caçana coisas de governo, coisas de política. Logo na Meca, Abdullah ibn Zubair também começa a reivindicar Khalifado e que concorda. Abdullah ibn Zubair é aquele primeiro menino que pedido onde a imigração fazida na Madina. Filho de Asma bint Abu Bakr. Então, o neto de Abu Bakr, Abdullah ibn Zubair, também na Meca, e reivindica e que está de acordo com a ideia de Muawiyah. Então, Muawiyah, dentro de Damascus, Damascus que nós sabíamos antes do Islã, que é das cidades mais antigas na história. Então, na Damascus, o que Muawiyah faz que a gente se concorda, assim que Muawiyah morre, logo, gente de Damascus é cuide, Yazid, filho de Muawiyah, suma-se Khalifa. Logo, revolta começa na Meca, de Abdullah ibn Jubair, que fala de como não, e que por isso ele que concorda. Logo, Hussein também faz parte na Madina, Hussein também revolta para ali na Madina, de como também ele que concorda. Então, Yazid, ele toma poder e tem passou 20, Yazid e que sahaba. Yazid e que sahaba, Yazid pedido, provavelmente pedido na ano 26º, na ano 26 depois da imigração na Madina. Então, este nível de Yazid na Islam, que nível de Hussein, e que mesmo, porque Hussein pedido no terceiro ano, e vive com o profeta Muhammad sallallahu além de neto do profeta, também considerado sahaba. E também tem Abdullah ibn Zubair, que pedido logo no ano 0 de calendário muçulmano. Então, tem outro gente, Abdullah ibn Umar, com mais Yazid estatuto na Islam. Então, embora que na Islam, se não jube na passagem de Khalid ibn Walid, ou que vai batalha de Mu'tah, e com se converter mais dado liderança. Mas é só para mostrar nível de Yazid, com nível de Hussein, com Abdullah ibn Zubair, com Abdullah ibn Umar, e que mesmo na Islam, que outros sahabas. Então, que elas que concordam, a suma que fala Abdullah ibn Umar fala se boca castela, Abdullah ibn Zubair reivindica na Meca. Então,
Hussein, governador de Madina, kunsa fasi Hussein pressão para Hussein para Yazid manda mensagem de Damascus na fala para Hussein fasi juramento a esse califado. Para reconhecer. Hussein nega, como é que não reconhece, e é escusa a Yazid. Então Hussein hoje é como se maneki está na Madina, segurança que tem na Madina para ele, maneki nega reconhecer. Escusa a Yazid. E resolve Hussein sair de Makkah, e sair de Madina, e vai para Makkah para ver Abdullah ibn Zubair também está valendo reivindicar. Gente de Makkah, a maioria de Makkah também concorda. Então, isso aí vai para Makkah, onde que não mais sentir seguro, isso aí de noite que se família, e vai para escutar lá para Makkah. E mensagem bem mentira, chega Yazid de como Hussein vai para Makkah. O que acontece, gente de Kufa, eu ouvi notícia de como Hussein reivindica e que se reconhece o califado de Yazid. Se não lembra, gente de Kufa, irmão grande de Hussein, que Hassan, é que concordava também com a decisão de que ela vai avançar com esse califado. Então, o Hussein fala só de como ele que concorda, gente de Kufa é o de como chuba o caminho lalo. E coisa que é mistibaja. E coisa que é tarra mistibaja. Logo é com sa manda carta. É com sa manda mensagem a Hussein. Onde que na fala Hussein bin li na Kufa, não faz o juramento a bota ser o Khalifa para não lutar contra Banu Umayya. Para não lutar contra Yazid. Bin li na Kufa, não nascer do Boescusala, não nascer do Boescusala, bu apoiantes, não nascer do Shia, para não apoiar, assim para lutar contra Yazid. Bu nascer do Khalifa. Não garantiu um apoio. Mensagem na chegariba de outro, mensagem na chegariba de outro. Então, que normal Hussein, que mensagens que na birriba dele. E alguém também que concorda já. Com escusala, com e alguém vai que concorda também com a decisão de ser mongarandi. E seta e convence que aquela mensagem que na bin de gente de Kufa, que é atual Iraque. Logo e manda se primo que chamado Muslim ibn Aqil. Aqil é irmão grande de Ali. Ante eles e primos irmão que são do Muslim com Hussein. Tu lembra Muslim ibn Abu Talib e prendido na batalha de Badr e foi um dos prisioneiros, irmão grande de Ali. Então, com Al-Abbas, tio do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, esse Aqil, se filho macho, que chamado Muslim, primo do Hussein, Hussein fala assim primo e fala Lantongossi, não faz o seguinte, em vez de a mim baila, não sei vai que acontece que minha papa, em vez de sair só vai para lá, gosto não mandou para o bai Jubi, se na verdade é mensagem que na mandam está pronto para apoiar. Então, assim que Hussein manda, durante o tempo que Aqil viaja, Hussein começa a mobilizar gente também na Makkah. Naqui começa a contar gente de ideia, de cartas que vem, que aqui me se faz. Então, logo, escuta a manga de sahabas, Abdullah ibn Abbas, falar-lhe como primo, acabou entrar nesse. Disse, gente de Kufa e gente que traiba o papel. E gente que cansaram de daquele. O papel e cedo vai ser governador, e cedo vai khalifa. Dentro de ser gente própria que sai, essa é o papel traz e bem cai na assassinato do papel. Acabou de se cases. Abdullah ibn Umar falar a mesma coisa. Tudo a conciliar. Jabir ibn Abdullah fala a mesma coisa. Abu Said al-Khudri fala Hussein mesmo coisa. E fala acabou de entrar nesse. Acabou de entrar na baia para Kufa. Kufa é gente traidores.
o puri bem me baila e vai traiu bufin na bem cedo suma fim de bupape. Mas Hussein que aquilo cartas que tem tudo que mandado e continua a falar eles e como bocou de carta que é mandam esses está comigo, esses na jura como está comigo e dos cartas próprio é fala Hussein de como nem sexta-feira no para raça traz de escusa lá traz de escusa lá quem governador que cuidido para Yazid no para raça que ele sinal para aquele tempo quem que mandado para suma governador quem que mandado para representar Khalifa se por raça se traz e me se fala de sexta-feira e me se fala de como vou submeter aquilo se dono outra mensagem chega lá que escusa lá Hussein fala então esse está pronto esse está decidido para apoiar esse está decidido para mim ser do Khalifa então Hussein manda aquele e manda Muslim ibn aquele outra Muslim chega Kufa e recebido com contentamento do povo de aqueles habitantes de Kufa onde que mais de 12.000 gentes bem fazer juramento a Muslim fazer juramento a Muslim agora quando não fala 12.000 gentes não fala de que ele é representantes porque tem outros que também estão fazendo juramento a nome de ser tribo a nome de ser família se eu faço conta aqui 12.000 gentes uma fala mais de 40.000 gentes que está para alguém também está representando mais de 10 gente e também fazer juramento representando 10 número de gente ou 15 número de gente então e manga de número de gente que lá tudo fazer juramento a Muslim de como está aquele na Sabura, na Kasabe, está aquele está com Hussein e não fazer juramento a Muslim mas para Hussein suma ser Khalifa suma ser Amirul Mu'minin suma ser líder então Muslim hoje aqui coisas tudo e recebido que entusiasmo contentamento Muslim manda carta para Hussein na Maca e fala Hussein assim que a carta chega está ali na Kufa assim que a carta chegou acabou pera dos bias bem diretamente fazer rápido bem para bem assumir a liderança esse está como anta carta mandado durante aquele tempo suma que não sabe que a viagem de dia 2 dias cada uma semana e de mês anta durante aquele tempo a carta na vai para Chigamaka para Hussein gosta por parar de ir na sopa para a confirmação de aquele para vai também para Kufa durante aquele tempo a carta na levado situação muda na Kufa situação muda não de que Yazid ia ouvir notícia de como gente ia ouvir notícia de comportamento de gente de Kufa de como gente Yazid se vive de como gente de Kufa que gosta dele e se vive de como gente de Kufa que está aquele gente de ala de escuta de Ali de filhos de Ali então assim que notícia chega Yazid manda Ubaidillah ibn Ziyad porque governador que tem na Kufa e acha como que governador que está faz trabalho direito e acha como que governador que era alguém ríspido que era alguém duro e não facilita aqueles rebeldes bem fazendo na Kufa então assim que ele Yazid e manda Ubaidillah ibn Ziyad para que ele vai para Kufa e manda alguma carta que está demitir governador de Kufa na altura onde que Ibn Ziyad passa a ser o governador. Que ele vai e chega entrega governador e vai diretamente ao palácio, chega entrega governador, assim que o governador deixa palácio, assim que Ibn Ziyad passa a ser o governador de Kufa. Então, primeiramente que ele faz, e vai passar que estenta gente. E que vai para tropa, e vai passar que estenta gente, mas vai com bom cabeças, gente que conhece política. Primeiramente que ele faz, ele Ibn Ziyad, só se vira como gente de Kufa na pera Hussein. E se vira como uma carta mandada para quanto tempo. Gos carta é na pera para carta chega para Hussein bem, tempo passa.
Ibn Ziyad um dia ele anda e mara turbante madrugada na cabeça. O que mara turbante na cabeça e manda aquele gente que vem que ele para aquela sigil. Ele na anda na cidade, gente na sigil, que gente na sigil é mara turbante. Então, a gente de Kufa, eu hoje aqui coisa só é com essa grita. Marhaban, bem-vindo, neto do profeta Muhammad sallallahu bem-vindo no líder, bem-vindo no líder. E hoje a gente na grita aqui coisa. Logo, tem a certeza de como esses na verdade é na pera Hussein para Hussein, bim para Hussein toma conta de, para Hussein liderar. Essa estratégia que Ibn Ziyad, Ubaidillah Ibn Ziyad usa para poder se que é que não passa na verdade. É na tocar o palmo, é na pensei Hussein e mara a cabeça. Logo dos se guarda a costa, rapidez, fala, esse que é Hussein, esse Ibn Ziyad. Hoje esse vídeo como a gente se viu Ibn Ziyad que não faz que disfarça, gente para e Muslim Ibn Aqil que seria o primo desse que seria esse vídeo como perigo entra. Para esse vídeo como esse sibia que é que não passa. Assim que Muslim cure e vai roga na casa de homem que chamado Hani Ibn Arwa. E vai roga na mão de casa, e vai roga na mão desse homem que chamado Hani Ibn Arwa. Porque esse homem era alguém de confiança de Yazid. Mas no fundo, é alguém que contra Khalifado de Yazid. E disfarça, e pretende passar, está que Yazid, mas é alguém que está na parte de apoia vinda de Hussein para Hussein liderar na Kufa. Então assim que vai para aquele casa. E disfarça só ali e apoiante das coisas lá, mas não ele e faz parte de gente que não apoia para Hussein bem. Então Ibn Ziyad e lambuza gente tudo e fala ele gosta de disfarça. Bona disfarça na da busca de 15 sacos de moedas de ouro. Bota yanda na tabanca, bo fala assim de como abo bobin de Damascus. Abo bobin de Damascus, bona busca gente que na, bona busca apoiantes de coisas para botar aquelas coisas para financiar revolta contra Yazid. Esse Ibn Ziyad que fazia estratégia de que da gente moeda, bolsas de moeda, sacos de moeda de ouro e fala bobata yanda bo punta. Cal cabeças que está por detrás de vinda de Hussein, assim para não poder financiar. Assim que é vai toque contra que é Urwa, que é Hani Ibn Urwa, é falar ali como, que ela fala ali como a mim sibi, de que muslimista, mas a mim faz parte de gente que está no programa de TC, Hussein para Hussein bin Fasino. Então assim que o homem vai diretamente para o palácio e dá só que o ouro e vai diretamente para o palácio e vai contar Yazid. E vai contar as coisas lá, Ibn Ziyad. E fala Ibn Ziyad, olha quem se binde que muslim está nele. Ibn Aqil. Logo, assim que as coisas lá manda, assim que as coisas lá manda, as coisas lá Ibn Ziyad, e manda gente vai prender Hani Ibn Urwa, vai prender Muslim Ibn Aqil, e prende aqueles gente que estavam a organizar, que líderes que estavam na Kufa, líderes de tribos que estão na Kufa, que estavam a planear para Tisi, Aqil, para Tisi Hussein, para ir ser líder. Assim que manda prender aquilo tudo. Então, que manda prender aquilo tudo, e manda prender aquele gente tudo, revolta fazer dentro de Kufa. Pabia, famílias também, aquele tribos, é como se hoje ser família na humilhado, para escutar lá, Ibn Ziyad. Então, revolta fazer onde que gente tudo vai fazer da volta de palácio, coisa de 12.000 gente. 12.000 gente vai para o palácio, e vai dar volta de palácio para poder bloquear, para poder fazer guerra contra Yazid, Ibn Ziyad.
Anta Ibn Ziyad dentro do palácio e punta cada gente que está no palácio a de qual tribo que pertence. Logo, e torna suborna mais que ele daquela suco de base. E falei lhe cosi, a bona vai, bota vai mobilizar boas famílias. E bota vai mobilizar boa família, boa tribo que está dentro de gente que vem para bem reivindicar. Bota vai mobilizar eles para sair, para afastar. Para quem mete boca não é problema. Que elas também vai tentar convencer jovens, hora que vai conseguir convencer jovens que estão nas tropas, que bem, até suco de base, a escuta lá, mame com o papel daqueles jovens que elas também terão ser filho, naquele escuta lá, grupo que bem para bem fácil. Então assim, que Ibn Ziyad e conseguir fazer com que gente consiga afastar do palácio. Gente consiga afastar do palácio, gente consiga afastar do palácio. E, aliás, antes de escutar lá, antes de prender aquele, e aquele estava no grupo de gente que vem para o palácio. Aquele estava na gente de escutar, gente que vem para o palácio. Muslim Ibn Aqil, aliás, estava na gente que vem para o palácio. Muslim Ibn Aqil, para se espanto, eu já sou gente na afasta. Eu já não mos na parte. De para manhã para de tarde, escuta, Muslim Ibn Aqil sobre a pessoa que estenta gente que está aqui. Do resto daquele gente estudo, saiba já se traz. Para ir a Maghrib, para acabar para a Maghrib, quase ir a Maghrib, ele só. Ir a Maghrib, ele só, gente estudo afastava já dele. Gente estudo saiba já se traz. Aquele gente estudo mobilizado, vai dar dinheiro, esse traz de Muslim Ibn Aqil. Assim que Muslim Ibn Aqil, e sai de noite, que hora nem nada de comer que tem. E consa punta, e consa pedi, toca na partes que escuta lá de tribo que tribo nome de Banu Kinda. E vai para aquele Banu Kinda consa pedi coisa de comer água de bebê. E consa pedi água de bebê. E vai, tu que chega na casa de minher ia abrir a porta, minher fala ali a boquinha, e fala ajudan na água de bebê, ajudan na comer, fome na matang. Logo, Muslim Ibn Aqil, minher ainda fala, não, contam a boquinha. Logo, el Muslim Ibn Aqil, e acaba para contar minher, e fala minher como, e a mim, Muslim Ibn Aqil, que a meses que passam bem ali, é fazer juramento e receber, que tudo é coisa lá, ali a ossa e abandona e deixam a missão. Logo, assim que minher toma Muslim Ibn Aqil, e fala, está bom, fica ali na minha casa. Minher segundo Muslim Ibn Aqil, Muslim Ibn Aqil, e capuri chamar sai na Kufa, vai ver todo lado que tribo, chefes de tribo prendido, e Muslim Ibn Aqil, e capuri sai, para ver se falei na sair na apanhado, e na buscar na todo lado, e segundo na casa daquele minher. Dia, filho daquele minher, bim vai para aquele cão. Depois, e vai escutar lá, filho daquele minher vai para aquele cão, e cheguei hoje, que homem lá. E fala assim, minher, e fala assim, mami, esse que enguga se janta nem a caule. Que ela fala, esse, escuta lá, Muslim Ibn Aqil, que enguga se janta ali, que é na busca sinhel, que enguga se janta ali, que é na busca para mata. Logo, Muslim Ibn Aqil, que lora, e que tem jamais maneira de fazer, assim que filho de que minher, suma e dado para dinheiro, e dado para moedas de ouro, para quem que contende que Muslim Ibn Aqil está, homem de gente decide vai informar Ibn Ziyad de como Muslim Ibn Aqil está na cor de Simame, assim que vai prender Muslim Ibn Aqil. Ibn Ziyad manda Abdurrahman Ibn Muhammad Ibn Shahr, e manda esse homem Ibn Shahr para que ela vai prender Muslim Ibn Aqil. Assim que esse homem vai prender Muslim Ibn Aqil e levar para a cor de Ibn Ziyad. Este tempo todo, carta que chega ainda Hussein na Makkah, de confirmação de Muslim Ibn Aqil. O Muslim Ibn Aqil pedido e prendido,
ele escusala el homem muslim pidil ki Abdurrahman ibn Muhammad ibn Shahr al-Shahr e falal na pediu ninsin na matado tem paciência se muri faça carta faça mensagem bu manda para Hussein bu falar ali kuma minha mensagem que mandava para bim para desistir para ver kuma jintis de Kufa e abandonam nunca tem nenhum apoiante empreendido já estava matado se muri faça tempo paciência está fazendo a favor que o homem com tudo se barbaridade e cumprir que a palavra assim que manda Muslim ibn Aqil para Ibn Ziyad pega Muslim ibn Aqil e subintil na dos torres que tem naquele na cidade, torre alto na cidade, e pincha Muslim ibn Aqil e mata Muslim ibn Aqil que cedo, primo de Hussein. Gentes de Kufa, atual Iraque, é abandona Muslim. Ibn Ziyad pega que se crueldade, que se barbaridade, que se maldade que tem dentro do coração e manda mata Muslim ibn Aqil. Muslim ibn Aqil subintido riba de escusala riba de aquele torre alto que tem e pinchado para baixo. Lo que outro gente que juntava com Muslim ibn Aqil é crucificado na cidade de Kufa. Tudo lado que o Bible botou o corpo de que gente crucificado assim para poder meter medo a gente de Kufa para que tenta para que nem pequeno experimenta apoia Hussein para ver aquilo que nasceu do seu fim. Normalmente aquilo que está fazendo naquele tempo está fazendo tipo de coisa para aqueles que podem manter a intenção de apoiar qualquer movimento. Então, hoje que coisa faz? Hussein, hoje muslim matado de dias carta chiga Hussein kasibi que na passa na Kufa. Hussein kasibi que na passa na Kufa, assim que Hussein junta com 70 e tal gentes de família banu Ahlul Bayt, famílias do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sobrinhos e outros fazem parte de netos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisnetos, e junta aquele gente tudo, e junta filhos de Hassan, e junta filhos de Islam ibn Aqil que mataram e eles é Kassibi, que assuma os que o telefone tem outra liga, por informar. Eles é Kassibi que é que não passa. Com filhos de filhos de Abdullah ibn Ja'far, netos de Ja'far, com filhos de Abdullah ibn Ja'far, tudo é junta, Hussein junta aquela tudo, se família que tem, e junta ele falando não com essa marcha para Kufa, carta chega confirmação de Aqil de como não pode vai, sem saber como Aqil que dias próprios mataram já. Assim que Hussein com essa marcha para Kufa. Logo, Aqil matado, onde que Aqil não lamenta, não fala não lamenta. Não lamenta, não morto, mas não lamenta. Mensagem que não vai chegar a primo Hussein, que não vem ali na Kufa contando com o apoio de gente de Kufa, mas não vem para ser morto. Então, assim que gentes de Kufa é abandonar Aqil matado, Hussein também lanta confiante de como gentes de Kufa está aquele e com essa marcha para lá. Lá que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se profecia mais bias na chiga e na concretiza. Abdullah ibn Umar, o que tenta Hussein nega, Hussein fala ele na bai. Abdullah falal ibn Umar e falal Hussein e falal bullem para de passagem de Budona o chan na cama edita e falar do Jibril bim para ele e falar de como se bum esti vive ainda o pude vive mas bu vida na aumentado mas se bum preferir morrer a o se bu fim para bu cuide e falar como Budona cuide para morrer aquele dia e que cuide vida desse mundo e cuide vida do outro mundo. E falar certamente Budona se biba profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se biba de kuma verso do Alcorão bimba já que fala al-yawma akmaltu lakum dinukum. Verso bimba já que fala os bod religião completa. Islam completa. Antasina fica bem da viver no mundo, ina fica para liderança. Ina fica para fazer, para ser o líder para governar. Aquilo que ina fica para ele.
mas e nega fica no mundo para ser líder e preferir e morrer só que aquele trabalho de chegante Islam que ele quer usar. Então, na minha opinião, a voz Ahlul Bayt, a voz famílias do profeta Muhammad sallam, é linha que você tem que seguir. Você segue linha de ser líderes espiritual, política, governação, você tira a boca naquilo. Para bem coisa sujo. A mim, essa é a minha opinião, essa é a minha compreensão, a escolha de Budona de cuide para morrer, de que fica e vive. Porque se cuide para vive, e na cuide liderança. E na cuide ser o líder, para continuar ser o líder para manda. Mas cuide para morrer, que me se coisa de manda. E que me se coisa de fica ba, e que está contra o Islam que na chiganta. Então, esse sinal de como a voz Ahlul Bayt, a voz família, linha do profeta Muhammad sallam, linhagem, descendência do profeta Muhammad sallam, boa missão tem que ser para líderes espiritual, não líderes políticos. Hussein ignora, Hussein decide inabai. Assim que Hussein não tinha saído para bai, mangari jintes custava decidi como bai com Hussein, além de sua família, outro gente decidir como é junta com Hussein, assim que com a marcha na caminho, vai ter um certo lugar, Hussein manda alguém para vai punta para vai sibi, que é que não passa. Aquele mensageiro que aquele juna Hussein chega para Hussein na bingo grupo de família camelo que ela vai com cavalo, o que chega lá, Ibn Ziyad para aquilo, mesmo coisa aí subinte é assassinado, é matar aquilo. Hussein suma aquele mensageiro tarra para chegar e manda outro mensageiro, aquele mensageiro também apanhado, mesmo coisa aí assassinado, mas aquele mensageiro não assassinado, o que é pinchado para naquele coisa para matar e grita para o povo de Kufa, e falei o povo de Kufa a mim, Hussein comandante, Hussein está na caminho e na bem, tem paciência para vai dar contrada com Hussein. Tem paciência para vai dar contrada com Hussein para ir na bem através de chamada que vou fazer. Logo que aquilo matado, gente de Kufa se via como Hussein na bem, mas mesmo assim é que sai para vai dar contrada com Hussein. É mesmo assim é que sai para vai dar contrada com Hussein. E aquele homem Ibn al-Ashar, que prende Abdurrahman ibn Muhammad ibn al-Ashar, ocha, eu sabia que mensageiros bem descusar ele próprio mandou mensageiro para vai dar contrada, para cumprir a palavra, promessa que fazia para muslim, antes de muslim matar, que falar de como se morre, informar Hussein porque bem, porque chegale, para ver qual casta direito. E mandou mensageiro para vai falar Hussein de como Hussein bu primo mataram para Disna, cabo vai para Kufa, para ver gente de Kufa, engana boss. O que mensageiro chega, e calia baja Hussein estava na Karbala. Que mensageiro que vem de aquelas coisas lá de Abdurrahman. O que ele na chega, o que Hussein estava no lugar que é chamado Karbala. Então Hussein chega a Karbala, com o grupo de gente na caminho que apoia Hussein, que vem junto com Hussein, que estava contra a decisão de Muawiyah de cujo filho Yazid, o que aqui gente bem com Hussein, que chega a Karbala. E chega a Karbala, aquele mensageiro chega só e conta aqui, coisa a gente sai e fala eles é cabim para guerra. Eu falei, eles acabam para a guerra, eles acompanham Hussein, para Hussein bem na paz, para assumir califado. Agora, se aquilo, gente de Damasco, se bequim coisa, Yazid não manda tropas vir reforçar na bem ser outros guerra, manga gente fazer só famílias de Hussein que sobra. Famílias de Hussein sobra, logo Hussein pediu opinião. Hussein pediu opinião e falei, eles gostam, o que não fazem? E fala que não fazem, desde logo, famílias de Aqil, escusa lá, muslim ibn Aqil, se filhos, que elas falam, não para matar, e ela não cana riba para trás.
Logo outro gente dentro da família própria de Hussein fala de como não, nós não canamos riba para trás. Aquele homem que está lá fala não. Se escusa lá matar, não tem que firma para sangue de escusa lá muslim, que matar. Fala sangue não para pena, não cana riba, costuma cobardes para escusa lá para Maca. Anta, o que Ibn Ziyad também se bisou de como Hussein bin, toco Hussein chega Karbala, e manda reforço, e manda Yazid para Yazid mandar reforço. Yazid tem outras tropas que não marchavam para outra batalha, logo manda aqui tropa de 4.000 homens e faleles, com liderado por Umar ibn Saad ibn Abi Waqqas, filho de Saad ibn Abi Waqqas, chamado Umar. Saad ibn Abi Waqqas, grande sahaba. Anta, logo, ele escuta Umar ibn Saad ibn Abi Waqqas e vem para Karbala. O que chega Karbala, negociação consa entre ele com Hussein. E consa negocia com Hussein e fala Hussein de como Hussein e caminhar budisha escusa decisão que você toma. Para ver se não tem só problema. Ou você presta juramento a escusa a Yazid. Logo Hussein fala, está bom, se bom levam para Damasco, para papia que Yazid, não vai agora. Ibn Ziyad, não cana presta nem juramento para Ibn Ziyad. Anta mensagem chega Ibn Ziyad, Hussein não fala assim de como, ele me se olha com Yazid, que manda Ibn Ziyad, como governador de Kufa. Ele que aqui me se conversa que ele não, Ibn Ziyad, meninozinho de 20 e tal anos. Anta, logo Ibn Ziyad ficou ofendido que coisa. Hussein fala assim, boca me se pambai olha que escusa lá, então vou permitir para volta para Madina, para Maca. Ou bota então vai para outro lado, vai ficar lá com a família, vive com a família. Mas não cana faz juramento a Ibn Ziyad. A mi Yazid que me se olha aqui. Logo, assim que Ibn Ziyad que coisa contental, mas que Hussein falar, Ibn Ziyad manda escutar a mensagem para escutar para Yazid, na explicar o que acontece. Ibn Ziyad tira Umar ibn Abi Waqqas, mas olha aquilo, e alguém que tem ainda e cana comporta brutalidade, que ser bruto para Hussein, e continua a respeitar Hussein, suma neto do profeta Muhammad sallallahu e decidi trocar Hussein, que escuta lá Umar ibn Abi Waqqas, para grande sanguinário, e cuide aquele grande sanguinário para aquelas, vai substituir, escuta lá Umar ibn Abi Waqqas. Logo, Umar ibn Abi Waqqas é tirado na liderança daquele batalhão, embora eu falar de como Umar deve fazer qualquer coisa para mobilizar também outros gente para guerra contra escuta lá Ibn Ziyad, mas que faz aquilo. Então, assim que ele Ibn Ziyad e manda Shimir. E manda homem chamado Shimir para que ele seja homem sanguinário, bruto, e manda aquilo para que ele vai tomar conta de Karbala. Então, o Shimir chega, a intenção de tropas, a intenção de Shimir aqui, 4.000 tropas, manga deles fala não. A nós não cana guerra contra neto do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E hoje a intenção de Shimir e Bimba para matar escusa lá Hussein. Shimir e cuide segundo homem, logo cuide Anas ibn Sinan. Ibn Sinan, com Shimir, eles que planeiam tudo, coisa com Yazid, escusa lá com Ibn Ziyad, eles que planeiam assassinato de Hussein na Karbala. Então, chega, durante dias e dias, é decidido como é na atacar a família do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na 10º dia de Muharram, na ano 61 depois da imigração, e calha de tudo resistência que Hussein fazia, de tudo resistência durante manga de dias que Hussein toque água acaba, se coisa de comer acaba. Resistência de Hussein, que é família do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bravura de Hussein, e chega aquele dia de Muharram,
10º dia de Muharram de ano 61 de calendário muçulmano, é Shimir que Ibn Sinan e gente que avança ao ponto de bem panha Hussein é corta a cabeça do Hussein. Na campo de batalha é atacar Hussein. A manga deles estava na campo de batalha. É como se fazia as coisas lá, mas duas gente decidir é guerra com Hussein, é guerra com Hussein, é guerra com Hussein, ao ponto de apanhar Hussein. Porque flechas apanhar Hussein cai. É Shimir que Ibn Sinan atingir Hussein. Shimir corta a cabeça do Hussein, corta a cabeça do neto do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. É com essa brinca com a cabeça de Hussein. Você corta a cabeça do Hussein na Karbala, dia triste, aquele dia que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina choraba se profecia chega data, ndeki fala eles como e fala Ali pape de Hussein e fala ali como Jibril mostrando ndeki neto assassinado na tal área. E gente que estava lá e tussumunha cheiro de que lama, cheiro de que rio, de que chão de Karbala. De que família do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se sangue facido, se sangue na darmado na chão de Karbala, suma sangue de limárias. Panoja cabalindade de gente de Kufa. Ora quando não fala Kufa, não fala de atual Iraque, como anda até a ossa, é capanha pé de norte, é capanha pé de sul, é capanha pé de se cabeça, é continua na mata muito até a ossa. Família do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, neto do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, é atacar gente de Kufa, cabim Judá. E aquele batalhão de Ibn Ziyad bin de panha Hussein, é corta a cabeça do Hussein e pula na prato e manda para Ibn Ziyad. E manda a cabeça do Hussein para Ibn Ziyad na Kufa. Ibn Ziyad pega a cabeça do Hussein e na brinca que ele na goza. E na goza e pega a cabeça do Hussein e na brinca que ele na goza. Ocha, Anas ibn Malik estava na Kufa aquele tempo. Anas ibn Malik falei ali, na jura para Allah, Ibn Ziyad, essa cabeça que pega buna goza, essa cabeça de alguém que pega buna goza, essa cabeça daquele dos gente que o profeta mais ama. Esse aqui, exatamente aquele cabeça que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beijava esse tempo. Esse aqui, cabeça que o profeta te dava o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam conforto. Esse aqui, cabeça que te dita, riba de pito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dita, e pus netos, cabeça de dois netos riba de pito, e na brinca aqueles. Exatamente essa cabeça a osso que vou pôr na prato, bona brinca aquela, bona goza. Assim que Ibn Ziyad faz tudo que aqui na fazia cabeça desse coisa na Kufa, segue a cabeça de Hussein na fazer arrogância, na mostrar-se bravura na mostrar-se malvadeza na Kufa, e segue aquele cabeça e anda aquele Kufa tudo para mostrar a gente de Kufa. E assim que ele Ibn Ziyad e toma aquele cabeça de Hussein e manda para Yazid na Damasco. Yazid toma a cabeça e prepara a cabeça tudo e manda a cabeça para Madina. A maioria de historiadores concordam nessa e manda a cabeça para Madina, cabeça enterrado na Madina, perto de Hassan. E na Karbala, corpo daquele tribos que estava ao lado, que estava perto de Karbala, é bem junta. Aqueles homens, sangues, descendência do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que faz bala, seu corpo enterrado. Assim que a gente de Kufa, base ser boca, base ser nariz, esse birique que não passa que neto do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é capaz de reagir, sabendo que eles que convida aquilo para aquilo bem, para ser líder, esse biquila na bem. Porque segundo o mensageiro contar como Hussein na bem, é que toma nenhum tipo de decisão, é que vai ajudar. Assim que fica, tocou Hussein matado.
Depois que o tempo é bem mensagem como é na baina babai vinga morto de escusala, onde que passa na Karbala. E chega na Karbala é na lamenta. Que lamenta que tira aquele chicote, espadas que tem, é na suta na curva, é na cutila curva que tem a os, no já xia a hora que ele data chega. Não tô a hora que data chega xia está fazendo aqui homenagem, é na suta se curva, tem na sangra, é na suma lamentação, suma arrependimento que é na mostra a morte de Hussein na Karbala. Gosse, e sempre que está falando, quem que é culpado? Quem que é culpado de escusala de morte de Hussein? Suma que manga de sábios, manga de historiadores falam de como habitantes de Kufa, eles que é culpado. Porque eles que convencem Hussein para Hussein vai, e depois ele me leva a mão e deixa Hussein na problema. Está falando gente de Kufa, gente de Iraque, atual Iraque, eles cometeram Hussein naquele problema e acaba e que ajuda Hussein para Hussein sair naquele problema. É vira, é deixa Hussein matado. Está falando que ele é culpado número 1. E também para cá diz que se Ubaidillah ibn Ziyad, que lá ninguém que gosta dele, seja xiitas, seja sunitas, ninguém que está falando bem de Ubaidillah ibn Ziyad. Que ele está considerado até kafir na própria passe, coisa que faz. Comanda o China Muri, Banu Mukhtar al-Takhafi, e gente como tal, mesmo maneira que manda matar Hussein, e mesmo maneira que mataram, onde que se cabeça cortaram nele. Na sala onde que se cabeça estava nele e andado, de nada cobra sair lá e entra dentro da cabeça de Ibn Ziyad. Gente tudo tussumunha, cobra entra dentro da cabeça de Ibn Ziyad e vai sentar naquele cabeça que cortaram na miolo. Mesmo as manegues fazem Hussein, mas se pior, cobra entra dentro da sua cabeça. E sem dúvida, aqueles principais criminosos, de sanguinários, como até Shimir com Sinan, e gente que fazem lá. E outra pergunta que está fazendo, não chama Ibn Ziyad, comandado para Yazid. Qual que é a de Yazid? E Yazid também é culpado naquilo. Para ver de quê? Porque durante aquele estudo que matado, Muslim Ibn Aqil, onde aquele matado, e que tirar Ibn Ziyad na poder para falar ali como não mandou vai matar ninguém. E que tirar. Pronto. Ele fala de como e que mandava vai matar Hussein. Mas a partir do momento que tem alguém que usa como é sanguinário, é consegue matar gente, é não matar mensageiro, é matar Aqil. Que também, Aqil também, e as coisas lá, e família, faz parte de Banu Hashim, do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, se ele matado, o que troca Ibn Ziyad, e também depois de problemas, tudo passa. E que faz justiça. E que pune nenhum som deles. E que pune Shimir, e que pune Ibn Sinan, e que pune Ibn Ziyad. Esse tudo que punido é deixado assim. Esta mostra de como Yazid também tem culpado na morte de Hussein. Comanda Imam Ahmad al-Hanbali, se filho punta e falar que o acha de escusala, que o gosta de Yazid. Imam Ahmad fala se filho de como que será que um crente muçulmano não gosta de Yazid? E punta se filho fala, papá, que eu gosto de Yazid, e falar que será que um crente muçulmano pode gostar de Yazid ou pode gostar de escusala Ibn Ziyad? E um crente muçulmano que pode gostar de duas gentes. Então, esta mostra a posição também de Sunni. Posição de Sunni, diferente de maneira que as coisas ela está falando, que xiitas está falando. Xiitas está falando de como sunitas apoia, gosta de isso. Não. Porque eles é que se distinguem coisas. Ele está falando tudo quem que apoia Hussein, para lutar contra as coisas da Yazid e para ver como está que Yazid. Mas está ignora aquele as coisas que
hadis do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala ora que fitina chiga quilos que tira se boca e kamati minjor porque tem três grupos tem grupo que está na verdade que na defende verdade que é do Hussein e gente que na defende verdade tem aquele grupo de parte de Muawiyah que está na parte errado parte que gente que está na mentira e também tem aquele grupo que está na verdade 100% que é o grupo que tira se boca na guerra contra seu companheiro muçulmano. Então, manga deles que envolve nessa guerra, e acaba ver como está que Yazid, e acaba ver como está que o Banu Umayyah. Mas sim, para ver como hadis fala de como melhor na voz naquela altura e quem que passa essa espada e que nem lantani que vai participar. Aquela que melhor na voz. Então, manga de sahabas, e acaba ver como apoia, mas não, tira se boca lá, suma que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala, de gente com as coisas lá, com kamati, e melhor naquele gente com mate que na luta para ser direito. Então, essa triste história de neto do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas xiitas também ainda mais longe, onde que está acusa. Porque a hora que não fala xiita, a hora que o tempo que consarranca é um movimento político. E um movimento político e que tem nada a ver com teologia. E um movimento só na política. Quem que não governa ali, quem que não governa para ali. Aquilo que era o problema principal. Até que o poeta é hoje, se você contra que xiita, que está apontando o entendimento sobre um verso do Alcorão, não. Que aqui está apontando, está falando que eu concordo, Abu Bakr PC do Khalifa, Umar PC do Khalifa, Osman. Aquilo é o que está apontando. Esse para você ver como base fundamental de tal divisão e que discordância na teologia, mas e discordância na governação, na liderança. Lá que o problema está nele. Como andam bias num grupo do WhatsApp, eu falei, é divisão que tem essa política, só essa base fundamental e política e divisão do governo, que lá que kunsa, e bem chegar no ponto de teologia, kunsa falam, bom, a bobo cuja é imam, Shafi, imam esse, a não cuja outro imam, a não cuja interpretação de outro alguém, a bobo cuja interpretação, e que lá bem depois, mas por menos tempo, que aqui kunsa aquele, e governação, quem que na liderança, lá que consanem. O poeta hoje também fica na mente de xiita, se hoje é que está apontou, qualquer imam que a bota seguir, está apontou logo a boa, qualquer coisa lá, quem que o líder, quem que acha vai dever ser o líder. Esta mostra que na base do problema que está lá é liderança. Então, esta fala mal de Ali, fala mal de Osman ibn Affan, aliás, esta fala mal de Umar, fala mal de Abu Bakr, esta fala mal de Osman ibn Affan. Mas não jubi na verdade, para não consana Abu Bakr. Ali próprio que ele é líder, é grande imam, ser grande líder, ser grande coisa que eles estão falando como apoia, outros estão levando ali até nível de e tem poder divino e sabe tudo coisa. Ali casa minher de Osman, minher de Abu Bakr. Embora minher de ser Mumbai, mas casa Asma bint Umais. E Abu Bakr tem filho macho que Asma bint Umais, nome de Muhammad ibn Abu Bakr. E ele Ali e pode também que Asma bint Umais, nome de Yahya. Yahya com Muhammad ibn Abu Bakr e irmãos de Mai. E que acabou naquela Ali, depois de 20 anos, bim tem um filho e por nome de Abu Bakr. Qualquer problema que se intermeter, como é que eles continuam a falar como na Ali que Abu Bakr é que estava já direito durante o tempo de vida de Ali. Para nós, e queria filho de Abu Bakr, ele Ali próprio queria Muhammad ibn Abu Bakr, então que aquilo é grande. E por governador no Egito. E Muhammad ibn Abu Bakr e irmão de Mai, com o filho próprio de Ali, que é do Yahya, que pode que Asma bint Umais. Então, esses é duas gente junta sangue. É duas gente junta mamé. É tem sangue de Abu Bakr, sangue de Ali, é junta mamé. E que acaba só naquilo. Na parte de Umar, Ali próprio tira-se filha da Umar. E tira-se filha Kulthum e da Umar casamento.
E Umar também suma que não fala para na conquista do Império Persa. E tira aqui duas princesas e da Hussein e da som Muhammad ibn Abu Bakr. E que gente escuta hoje um dia na parte de Irão, que xiitas de parte de Irão, que está falando mal de Umar. É que se viu como que a descendência do profeta Muhammad sallam que eles têm através de maneira que Hussein casa que se raça. Hussein casa que filha de antigo ser reino, que se do Yazdajar. Maneira que Hussein casa que ele daqui linhagem de ser parte. De que Ahlul Bayt que eles têm lá, que está falando também filhos de Hussein que têm que mulher que pertence a essa raça. É que se vira, é discutir, é ignorar como escusa lá, Umar que pui Hussein casa que aquele filho, aquele persa, escusa lá, que princesa persa. Umar que fala Hussein para Hussein casa aquilo. É ignorar também aquilo. E outra coisa também que ignora, Osman ibn Affan. Se eles ainda falam de Hussein e Hassan, quem que principal é escusa de casamento de Ali com Fátima para Hussein e Hassan pedido? E Osman ibn Affan. Osman ibn Affan é alguém que mais contribui para o casamento de aquilo. Nem Ali próprio nunca cana esquecer Osman ibn Affan. Se fala de Osman ibn Affan e tio não de Hussein e Hassan próprio. Hussein próprio que está venera. Osman casa duas irmãs de Mahomet de Quilas. Osman casa duas filhas do profeta Muhammad sallam. E o profeta cana da Osman homem qualquer se duas filhas. E para ver como Osman tem valor para eles a hoje está na bata com fala mal de Osman ibn Affan. Está diz que se escusa surdo como Osman ibn Affan tinha um próprio de Hussein e Hassan e cunhado de Ali. E Osman ibn Affan mami próprio de Osman ibn Affan e Banu Hashim. Ante pano faz parte de parte própria de Banu Hashim. Então, esse pano já gente escusa lá xiitas, ora que acusações que está fazendo de Osman ibn Affan, Ali, está falando Osman ibn Affan, está fazendo Umar, fala de Abu Bakr, pano já está ignorar a ligação suru que escusa lá tem com escusa lá escusa a contribuição que esses dá e ligação que esses próprios têm próprio que Hussein, que Hassan, que Ali, que até ignorar coisas suas está falando mal de homens. E desses grandes escusa lá que Jafar, dos grandes teólogos que está seguindo, que faz escusa lá Jafari, que seja Jafar está falando como a mim Abu Bakr inha pape dos bias. Abu Bakr inha pape dos bias, na kuma. Jafar Sadiq e filho de Farwa bint al-Qasim. Jafar Sadiq e filho de Mame Choma Farwa. E Farwa e dos netos do profeta Muhammad sallam com casa é padi Farwa que bim padi Jafar. Naquele ponto, Abu Bakr tem esse filho nome de Muhammad ibn Abu Bakr. E tem outro filho nome de Abdurrahman ibn Abu Bakr. E Abdurrahman ibn Abu Bakr e tem filho fêmea chamado e por nome de sua irmã grande Asma. Logo, Muhammad ibn Abu Bakr tem filho macho chamado Al-Qasim, grande teólogo na Madina, nesse tempo. E Al-Qasim casa com Asma é padi Farwa. E Farwa padi Jafar Sadiq. Jafar Sadiq é sexto imam para eles. Alguém que mais está seguindo essa interpretação. Que é Jafar Sadiq. E costuma estar falando bem de Osman, e está falando bem de Abu Bakr, e está falando bem de Escusala. E depois, dos bisnetos de Escusala, neto de Escusala de Hussein, na ano 122 depois da imigração, que é chamado Zayd ibn Ali ibn Zilabidin. É Zayd e fazido o mesmo convite que Hussein fazido na Kufa mais. É falar alguma bem para Kufa, não apoiou, não fazia tudo, coisa, mesmo promessa que fazia para Sidona.
Zaid sai para Bahia fala gente na Medina fala Zaid Cabo Bai. Cabo Bai. Zaid decidi Bai. O que chega lá, primeiro pergunta que ia fazer, ia falar falando de qual que é a opinião sobre Abu Bakr com Omar. E fala que ele grandes homens na Islam e grandes companheiros de profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inga abakila só gente de Kufa falar de comandante no casta que no boca caça na apoio resolver o problema. Assim que abandona mais que mesmo Zaid e bem Kaliana morto de aquele descendência também de Hussein e bem morre na mesma maneira também que se escuta lá que Hussein morre. Esse para nós é problema e política e governação. Se política e quem que não manda. Esse problema e quem que não manda, quem que deve ser do Khalifa, quem que deve ser do esse. Ele fala ali que contente, ali descontente, não mostra ali manga de motivos que o pode falar para ver ali próprio vive e desempenha função na califado de Abu Bakr, na califado de Umar, na califado de Osman, desempenha função. Se ali entende para como não imagina ali bem ter filho e por nome de escosa lá Abu Bakr. Se ali sentido como poder tirar o Simão, ina chica de homenagear Abu Bakr. Ina chica de homenagear Abu Bakr. Ina chica de dar Umar se filha para aquela casa. É coisa sua que a chica de fazer. Antecipa não olha só de como tudo que eles está falando, tudo que eles está propagandas que está fazendo e só para criar problema, para burrar mais lenha riba de fogo e que ela só que está nele e coisa não está para ali, tudo que é um papel de bem e bem de Deus, tudo que é um papel mal e bem de a minha pecado nunca completa. Suma como falava já, nunca falei, nunca dei história para poder lá entender problema, mas sim para poder dar só gente noção de que acontece, como aqui consa, que chega na ponto que chega aos divergência ala que tem aos que leva aí na chega e xiitas. É que tem só um xiita, tem diferente, tem xiitas mais moderado, e tem que xiitas mais fanáticos, então é bom também não se distinguir eles e que tudo xiitas que fazem, porque xiitas próprio Ahlul Bayt, que eles ainda reivindicam o poder, que é escusar, e até hoje tem que Zaidi xiitas, que está continuando a falar sobre como eles nega Abu Bakr por ser do Khalifa, Umar por ser do Khalifa, mas Osman acha de como Ali mais tem prioridade de que Osman, logo que xiitas fanáticos está falando eles como Abu Sunni. Então eles sabem que nega Osman Sunni está falando eles Abu xiita. Então aquela gente que está na metade, então coisa então para ali, espera para que não toma eles são para um povo que passa, Deus nos julga eles que comportamento e a nós também Deus nos julgando com o comportamento. Para que ninguém toma a lição de mal, né, para introduzir na sua vida, mas para aproveitar daquele sahaba de ser bom vida durante o tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para aproveitar aqueles momentos para pôr na sua vida, momentos que a altura é tempo de fitna que tem nenhum aproveito para alçar o iman, para alçar a fé do muçulmano e que são de não obedecer, para não ter noção que passa, não ignorar aquele parte mal, não focar naquele parte bem desse parte de sahabas, inshallah. Então, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.